Oi, gente! Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, que esse vídeo encontre vocês bem. Aqui é a Rê mais uma vez com mais uma lista de recomendação de livros pra vocês. E a lista de hoje tá sendo inspirada por causa de um livro. Não é um livro que eu li agora, essa é uma leitura de longa data que eu acabei me lembrando recentemente por causa de uma adaptação. E daí eu pensei, nossa, como esse livro foi marcante pra mim, como ele me destruiu e por isso eu amei. Então eu resolvi fazer essa lista de livros pra vocês, com livros que foram, sabe, aquele tipo de leitura super marcante, super bonita, que traz aquela história envolvente, emocionante, que você termina o livro assim, destruída, porém amando a história. Inclusive, essa ideia de vídeo vai ser dividida em duas, porque nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre livros que me causaram esse sentimento de meu Deus, que livro incrível, maravilhoso, porém em alguns casos triste, em alguns casos muito profundo, em outros casos muito, sabe, emocionante, e por isso então eu amei. E eu tô pensando também em trazer uma outra lista aqui pro canal com livros que me destruíram no sentido de, meu Deus, senti muito ódio, mas eu amei essa história, mesmo com todos esses sentimentos ruins que ela me fez sentir. Então se você gostar desse vídeo, já deixa seu curtir aqui embaixo, porque quando esse vídeo aqui chegar em 1000 likes, eu trago a próxima lista pra vocês, tá? Então já deixa o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, que assim você fica por dentro das próximas atualizações. Também gostaria de convidar vocês a conhecerem o clube de apoio coletivo lá do Catarse, que é uma forma de vocês apoiarem o meu trabalho de forma mais direta. E é isso, gente, eu vou começar. E é isso, gente, a ideia do vídeo hoje é falar sobre esses livros aí que são, assim, destruidores, porém lindos, maravilhosos e que eu amei e que acabaram, portanto, se tornando leituras muito marcantes pra mim. E eu vou começar, é claro, falando sobre o livro que deu origem a esse vídeo, a essa lista de livros, que é o A Mulher do Viajante no Tempo, da Audrey Fenninger. Eu li esse livro tem alguns anos, essa aqui é uma edição de sebo, porque esse livro, assim, tem uma história por trás que eu vou contar antes de falar sobre do que se trata. Não tem resenha exclusiva sobre ele aqui no canal, mas eu já mencionei ele em outras ocasiões. Esse livro, ele tem uma adaptação, um filme de 2008, eu acho, que se chama Te Amarei Pra Sempre. Eu vou deixar a capa aqui. Eu conheci esse filme na época que eu trabalhava em uma locadora de filmes, tá? Eu trabalhei por um tempo na minha adolescência numa locadora de filmes e assistia vários filmes, esse foi um deles. E eu amei esse filme, eu achei esse filme lindo, maravilhoso, assim, tudo de bom. E tempos depois, não me pergunte como, porque eu não me lembro, eu descobri que existia esse livro aqui, A Mulher do Viajante no Tempo, e que ele foi o livro que adaptou, né, que gerou a adaptação no caso, Te Amarei Pra Sempre, que era o filme que eu tinha amado. Então esse livro aqui automaticamente entrou na minha wishlist, e eu tentei comprar ele por muito tempo, assim. Esse é um livro difícil de encontrar, pelo menos na época era difícil de encontrar. Eu encontrava mais a versão de bolso, da Companhia das Letras mesmo, eu acho, uma versão pequenininha, e eu não gostava muito daquelas edições, então eu acabava nem comprando. Mas enfim, foi passando o tempo, eu não conseguia comprar o livro, até que um belo dia no sebo aqui de Londrina, isso já, vou botar aí uns 5 anos atrás, talvez, eu encontrei esse livro no sebo, e aí eu comprei, e aí eu li. E, gente, ele se tornou, assim, um livro super marcante. E como o próprio título diz, a gente vai conhecer a mulher do viajante no tempo, que é a Claire. Ela é casada com um homem que ele tem essa condição biológica, não é nada envolvendo ficção científica, sabe? É um distúrbio biológico, uma questão genética que faz com que ele viaje no tempo sem controle. Quando ele tá experienciando não sei, um acontecimento de muita emoção, sabe? Ele acaba viajando no tempo, seja pro passado, seja pro presente. Ele não controla nem pra quando ele vai, nem pra onde ele vai, se vai ser pro futuro, se vai ser pro passado. Ele não controla nada, né? Ele só viaja no tempo. E esse livro é até confuso e complexo de tentar explicar em que ordem os acontecimentos vão se desenrolar na história, porque tem toda essa questão da viagem no tempo que, assim, é difícil de explicar, mas conforme você tá lendo, você entende, sabe, o rumo dos acontecimentos, você entende a ordem que tudo tem acontecido. Mas eu só vou dizer aqui então que ele se conhece quando a Claire ainda é pequena, acho que ela tem uns 6 anos, e ele já é um adulto. E eles vão se conhecer em um evento desse, né, de viagem no tempo, em que ele vai aparecer na chácara, na verdade no quintal, assim, da casa de campo que ela tem, né, que a família dela tem, e ela tá brincando ali, e ela conhece ele, né, na verdade eles se conhecem, mas ele já sabe quem ela é por causa da questão das viagens no tempo e tudo mais, e eles se tornam amigos ainda quando ela é criança. Então eles acabam conversando bastante, desenvolvendo uma amizade. A gente tem também aqui um pouco de o porquê que ele sempre acaba aparecendo ali no lugar onde ela tá. Tem toda uma questão aí de ele voltar pro mesmo ponto várias vezes, né, em diferentes tempos, porque ele vai explicar aqui que é algo como se fosse a gravidade. Grandes eventos puxam ele quando ele faz a viagem no tempo, sabe? Quando acontece um grande evento. E no caso aqui, o grande evento foi a própria Claire, né? Conhecer ela, conversar com ela, se tornar amigo dela. Então, assim, gente, é um livro
bem complexo, não vou mentir. Ele é um livro que tem, assim, toda essa questão de tempo, de, sabe, futuro, passado. Enfim, tudo isso tá muito presente na história. Mas a gente tem muito do relacionamento dos dois. Como a Claire passou a vida inteira, ela cresceu esperando se tornar adulta pra poder conhecer o Henry de novo em um momento em que eles pudessem ficar juntos, porque, né, tem toda essa questão do tempo, enfim, vocês vão entender quando forem lendo. Mas eu acho que esse é um livro muito bonito, também muito bem escrito, e tem toda essa questão de, em algum ponto, a viagem no tempo se tornar algo complicador dentro do relacionamento, e conforme outras coisas vão acontecendo na vida desse casal, a gente vai vendo outras tensões surgirem, né, como, por exemplo, tá, se eles tiverem filhos, como é que vai ser? Esse bebê vai sumir de dentro da barriga? Esse bebê vai herdar o que o pai tem? Então a gente fica aí tendo todas essas indagações que a autora vai desenvolvendo ao longo da história. Eu gosto muito desse livro. Eu lembro que ele me tocou muito quando eu li e eu me conectei muito com a história. Por mais que seja uma história complexa e que em alguns casos pode ser até um pouco confuso, foi um livro que me marcou muito. E agora, no dia 15 de maio, a HBO Max lançou uma série, uma minissérie baseada no livro com o Theo James, que é o ator que fez o 4 em Divergente, e também uma atriz, eu acho que de Game of Thrones. Eu vou deixar a foto deles aqui pra vocês reconhecerem. Essa série já saiu agora no dia 15, eu tô bem empolgada pra ler, embora o filme seja, assim, o meu chuchu. Eu amo muito filme. E daí, com o anúncio do lançamento da série, eu tive todas as lembranças do livro, também lembrei do filme que eu gosto muito, daí eu pensei em outros livros que eu li que me trouxeram esse sentimento de, cara, essa história me marcou, ela é muito bonita, ela me destruiu e eu amo. Então eu vou trazer aqui outros livros que eu acho que tem essa mesma pegada, que são livros muito bonitos, histórias muito bonitas, que tem sim o poder de destruir o leitor, mas que você vai sair amando. Alta chance de você sair amando. Fique comigo, da Ayobami Adebayo. Eu não sei como é que fala, eu acho que é Adebayo. Enfim. Esse livro aqui, ele tem uma temática um tanto diferente. Ele não é um romance romântico, mas é um livro que vai abordar a temática da maternidade. Aqui nesse livro a gente tem como protagonista a Yejide, que é uma mulher nigeriana que é casada e sofre pressão já há algum tempo pra dar um herdeiro pro marido. Aqui no livro a autora explica muito bem como que funciona toda essa cultura nigeriana em que o papel da mulher dentro desse país predominantemente é o de dar herdeiros ao marido, né? Então, se uma esposa não dá herdeiros, não dá filhos ao marido, ela não cumpriu totalmente seu papel. Então, existe toda uma pressão que ela sofre, não só de si mesma e também não só do seu marido, mas também das pessoas ali do convívio social, principalmente a família, né, do marido ali, os pais do marido que ficam cobrando um filho pra ela. E assim, ela já quer muito ter um filho, ela quer muito dar um filho pro marido, e ela tá tentando, né, os dois estão tentando ali há algum tempo sem muito sucesso, e ela já deixou claro pro marido que ela não quer que o casamento dele se torne poligâmico, que é algo comum também dentro da cultura nigeriana, né? Ela não quer que ele tenha outras esposas pra poder ter filhos com elas, né? Enfim, é algo que ela deixa bem claro. Só que isso vai se tornar um peso muito grande na vida dessa mulher, porque ela carrega toda essa responsabilidade de não estar dando filhos pro marido. Não só ela vai acabar se culpando e se responsabilizando por não conseguir engravidar, como também ali os pais do marido acham que ela é uma mulher que, assim, tem algum problema com ela, né? Que ela não é uma mulher completa porque ela não consegue dar um filho pro marido. Essa questão da maternidade vai perdurar por muito tempo ali na vida dela. Se eu me lembro, gera até alguns casos, assim, bem graves de depressão, e em algum ponto aqui a Yejide vai engravidar. Eu não vou poder contar pra vocês, assim, os detalhes, porque eu considero baitas spoilers, mas ela vai conseguir engravidar em algum momento aqui da história, e a gente vai ver a história desenvolver a partir de então, quando ela consegue trazer, né, essa realização tanto pra ela quanto pro seu marido. Mas já adianto que existem detalhes dentro dessa história que fazem você ficar realmente preso na leitura e faz você ficar encantado com a escrita dessa autora e faz você sentir na pele aquilo que a Yejide tá sentindo, principalmente se você for mulher, toda essa pressão que ela sofre por ser mãe, né, por dar um filho ao marido. E, gente, foi um livro arrebatador, um livro que me destruiu, principalmente da metade pro final, assim, ele pegou muito assim em mim, sabe? Foi muito emocionante, mas eu amei de qualquer forma. É um livro maravilhoso que eu vivo recomendando aqui no canal. Se você ainda não leu, por favor, leia, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa história. Quando Eu Te Vejo, da Holly Miller, é um romance que eu li ano passado e que ele voltou a ser comentado mais recentemente, né? Eu acho que agora tem mais pessoas lendo esse livro, mas quando eu li, eu já falei aqui no canal com vocês, em vídeos de leitura do mês, que foi uma leitura muito emocionante, daquelas destruidoras, sabe? Você termina
termina a leitura realmente assim, você vai terminar essa leitura realmente muito abalado se você se conectar com essas personagens. E aqui a gente tem também uma história que vai beirar um pouco aí ao realismo fantástico, assim como A Mulher do Viajante no Tempo. Só que enquanto nesse primeiro livro o Henry, que é o homem, ele viajava no tempo, aqui a gente tem o Joel, que é o personagem principal masculino, que tem uma condição muito particular, que é a de ter sonhos proféticos com pessoas que ele ama. Então ele sempre teve esses sonhos desde muito criança, assim, que coisas boas ou coisas ruins acontecem com pessoas que ele ama. E isso sempre se tornou um peso na vida dele, porque quando ele teve sonhos ruins com as pessoas que ele podia intervir, ele fez o que pôde e evitou certas tragédias. Mas tem coisas que fogem do controle dele e isso sempre deixou uma marca muito profunda nele, sabe? Essa questão de ele saber que certas coisas iriam acontecer e não poder fazer nada a respeito. Tanto que ele tomou pra si, né, digamos assim, o objetivo de não se apaixonar. Ele não quer se casar, ele não quer se apaixonar por ninguém, porque ele sabe que quando ele passar a amar uma pessoa, né, uma companheira ou um companheiro, enfim, ele vai começar a ter sonhos proféticos com essa pessoa. E se ele tiver um sonho trágico com essa pessoa e não puder fazer nada a respeito, ele vai se culpar muito, enfim, vai ser muito devastador. Só que o destino, digamos, tem planos pra ele, porque mesmo tendo esse desejo de não se casar, ele vai acabar se apaixonando pela Kelly, e ela também se apaixona muito por ele, e eles vão tentar ter esse relacionamento, então, apesar dessa condição dele. E a gente vai ver o desenvolvimento dessa história, desse romance, a partir dessa ideia de que em algum momento alguma coisa ruim pode acontecer, o Joel pode sonhar com isso, e aí o que vai acontecer, né? Então, ele carrega, ao mesmo tempo que muita felicidade por ter conhecido a Kelly e por amar a Kelly, ao mesmo tempo ele traz dentro de si esse peso e essa angústia de que a qualquer momento ele pode acordar tendo um pesadelo com alguma coisa que envolve ela e ele ter que lidar com isso e não saber lidar com isso, enfim. É um livro muito, muito, muito emocionante. Eu gostei demais dessa leitura e ele me traz também uma vibe bem parecida de A Mulher do Viajante no Tempo. Também foi um livro que eu amei, embora tenha me destruído. E eu recomendo muito pra vocês também a leitura. Gostei muito desse livro. Ai, gente, Me Chame Pelo Seu Nome, ele tem um dos finais mais bonitos e também mais tristes. Esse livro, como um todo, ele é muito bonito, né? Eu acho a escrita dele belíssima, eu acho a história de amor aqui muito bonita, e tem algumas pessoas, eu sei, que não gostam tanto desse livro porque tem toda essa questão da diferença de idade aqui entre os personagens principais, né? A gente tem aqui na história, no caso, um romance de verão, aqueles romances avassaladores de verão, entre o Hélio e o Oliver. O Hélio é filho de um professor universitário que todos os verões recebe na casa deles ali da Itália, uma casa do interior, sabe, uma vila italiana. Todos os verões ele recebe um aluno estrangeiro para poder trabalhar com ele ali em algum projeto, né, de algum trabalho, enfim. E vai chegar o Oliver, esse estudante americano, por quem o Hélio vai se apaixonar, e eles vão ter ali então esse romance de verão. Só que, se eu me lembro bem, o Oliver tem 23 e o Hélio tem 17, eu acho que é isso. Tem uma diferença considerável aí de idade entre os dois, e eu lembro que tiveram algumas pessoas que ficaram um pouco incomodadas com essa questão da diferença de idade. Eu confesso que, assim, eu não tenho, assim, propriedade pra falar sobre isso, porque a diferença de idade entre eu e meu marido não é pequena, a gente tem 7 anos de diferença. Eu sei que existem pessoas que não gostam muito desse livro por causa dessa questão da idade, né, não conseguiram gostar tanto, mas eu amo essa história. Esse é aquele tipo de romance que traz um romance arrebatador, sabe, de verão, e que você sabe que as coisas vão acabar. Em algum momento as coisas vão acabar. E a forma como tudo isso acontece, como o autor introduz a história e também conduz ela pro final, é muito bonita. E esse livro tem um dos finais, assim, mais lindos que eu já li. Eu já falei sobre isso várias vezes. O último parágrafo é perfeito. Sério, perfeito. Fecha o livro com chave de ouro. Eu sei também que existem aí alguns bafões, assim, algumas fofocas envolvendo esse autor. E eu confesso que eu não tô por dentro, né, de tudo que envolve esse autor, mas enfim, o livro em si foi uma ótima experiência pra mim. Me conquistou desde as primeiras páginas, me destruiu porque o final do livro é muito emocionante. Mas enfim, adoro esse livro e recomendo também aí pra quem tiver interesse em ler. Ah, e tem filme. E o filme desse livro, ele me parece que traz ainda mais à tona essa questão da diferença de idade, porque a diferença de idade entre os atores, ela é bem grande, sabe? Pega um ator de, sei lá, 30 e poucos anos pra fazer o papel do Oliver, sabe? E pega um ator com a idade condizente com a do Hélio
pra interpretar o L. Então, assim, ficou bem gritante, eu acho, essa coisa da questão da diferença de idade. Mas, enfim, fica aqui a recomendação também, caso você tenha interesse em conhecer essa história. Bom, os próximos livros que eu vou mencionar com vocês, eu não tenho a versão física aqui em casa, mas eu vou deixar a capa aparecendo aqui na tela pra você saber qual é. Reparação, do Ian McEwan. É um livro que eu ainda vou comprar, porque ele me marcou muito quando eu li. Eu li ele emprestado da biblioteca da minha faculdade, quando eu tava ainda na graduação. E foi um livro que me marcou muito. E, mais uma vez, é um livro que tem adaptação. O filme é um espetáculo, ele é muito lindo, não só pela história que ele traz, mas também pela, sabe, a fotografia, os cenários, é tudo muito bonito, figurino também, tudo muito, muito bonito. E nesse livro a gente tem uma história de amor também, mas é uma história de amor trágica, porque a gente vai ter como foco dois personagens que eles se conhecem já desde crianças, assim. Porque, assim, a família da Cecília, que é a protagonista, é uma família inglesa muito rica. E eles têm uma casa de campo, assim, maravilhosa, incrível, gigante. E o Rob, por outro lado, ele é filho da caseira dessa casa, a moça que fica, sabe, organizando e administrando essa casa. E ela trabalha ali há muitos anos. E a Cecília e os irmãos dela cresceram junto com o Rob, né? Eles passaram muitos anos ali crescendo juntos nessa casa. Só que em algum momento ali no começo do livro, a gente percebe que as coisas mudaram entre o Rob e a Cecília porque existe um interesse, né? Tá surgindo ali um interesse entre um e o outro e tal. E as coisas estão estranhas entre os dois, mas a gente vai ver o crescimento disso, o desenvolvimento disso, né, desse interesse, desse romance. Só que existe uma irmã mais nova da Cecília, que é a Bryony, e ela é uma menina, acho que de 12 anos, se eu me lembro bem. Assim, ela ainda é uma criança, sabe? Que tem uma mente bem fértil. Ela imagina muitas coisas, ela gosta de escrever peças e encenar as peças e tal. Ela tem uma mente muito fértil. Em um dia, ela vai ver uma cena envolvendo a Bryony e a irmã dela, que ela vai interpretar de um jeito que não era o que realmente estava acontecendo. E isso vai fazer com que a vida dos dois, principalmente a vida do Rob, mude drasticamente. Eu não comentei, mas esse livro se passa acho que na década de 40, e por causa do que a Bryony acha que vê, e ela fala, né, ela denuncia isso, ele acaba sendo enviado pra lutar na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E aí os dois se separam, né, daí o Rob e a Cecília se separam, tudo que eles estavam começando a viver ali nesse relacionamento acaba indo por água abaixo. A gente acompanha então a trajetória dessa história de amor a partir de então. É um livro extremamente lindo, sério, gente, é muito bonito, muito singelo, ao mesmo tempo que dá muita raiva das coisas que acontecem. Então é aquele livro que traz um turbilhão de sentimentos pro leitor, mas que você termina, você fecha a última página e você fica, meu Deus, senti muitas coisas e amei. Me destruiu, mas eu amei. Então esse é desse tipo de livro bem, bem marcante. E eu amo. Ai, amo demais. Por fim, vou falar sobre o meu pé de laranja lima. Eu amo esse livro com tudo, gente. Esse livro é maravilhoso. Tem resenha aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo se você tiver interesse em saber com mais detalhes. Mas esse é um livro muito emocionante, que também, assim, destrói quem lê. Eu lembro de estar na página 66 desse livro e já chorando, porque ele é um livro muito emocionante. E ele é uma história que foca num garotinho acho que de 8 anos, o Zezé, que mora num bairro do interior do Rio de Janeiro, acho que na década, eu não lembro agora, será na década de 20, eu acho que era isso, mais ou menos. E ele é um garoto que, assim, ele é uma criança, sabe? Ele é uma criança ativa, que faz suas travessuras, que faz besteira, que, sabe, é realmente uma criança como qualquer outra, mas ele recebe punições severas pelo comportamento dele, por aquilo que ele faz que acaba dando errado, então ele acaba apanhando. Ele ouve das pessoas da família dele que ele nasceu com o diabo no corpo, esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, ele realmente é uma criança que cresceu, sabe, num seio familiar que não acolhe as suas particularidades, muito pelo contrário, tenta reprimir na base da surra. E então ele é uma criança que sofre muito com isso, com essa criação que ele recebe. Em algum ponto ali da história ele vai conhecer o Portuga, que é um senhor que tá sempre dirigindo um carrão ali pela região. E a princípio, assim, a amizade deles vai surgir de uma forma muito dramática, porque acontece um evento X ali envolvendo os dois, que vai deixar o Zezé absolutamente pé da vida com o Portuga, no nível dele falar pro Portuga assim, um dia eu vou te matar. Gente, pensa, um garoto de 8 anos falando pra um adulto, pra um senhor, assim, um dia eu vou te matar. Enfim, acontece esse evento X aí que marca muito a vida dos dois, cria esse rancor no Zezé pelo Portuga, mas as coisas vão pra um outro rumo, porque em algum ponto eles vão passar a ser amigos e vai nascer dali uma amizade muito bonita, muito, sei lá, muito carinhosa, sabe? É com o Portuga que o Zezé vai descobrir o real sentido de afeto, sabe? Que ele vai descobrir que uma criança pode ser tratada com carinho, com respeito,
respeito, tudo aquilo que ele não tem na casa dele, mesmo porque a família dele é uma família de pessoas muito humildes, muito ignorantes em certos aspectos com relação à criação, né, de uma criança, enfim. E é o Portuga que vai fazer ele realmente entender que ele pode sim ser uma criança amada. Ai, gente, é muito lindo esse livro. Eu recomendo de olhos fechados pra vocês. Eu tenho certeza que você vai amar. Vai te destruir, porque é aquele tipo de livro que você termina assim, meu Deus, que coisa mais linda. Mas eu tenho certeza que não tem como não gostar desse livro, gente. Ele é maravilhoso. Fica aqui a recomendação. E esse era o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero que vocês comentem aqui embaixo qual livro te destruiu, mas te deixou essa sensação de plenitude, do tipo, é pra isso que eu leio. É isso aqui que me faz ter gosto pela leitura, entendeu? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, pegar essas recomendações com vocês. Também comenta se você já leu algum desses livros que eu mencionei aqui. E se você gostou, enfim, vamos trocar ideia aqui nos comentários. Antes de me despedir, eu vou agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada, gente, por todo o apoio de sempre. Vocês são incríveis. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um beijo grande e até lá. Tchau!